Nessa videoaula, vamos abordar como construir o triângulo de Sierpinski utilizando o GeoGebra. Para iniciar a nossa construção, vamos criar um triângulo ABC utilizando a ferramenta Polígono Regular. Clico em Polígono Regular e agora clico em dois pontos na janela de visualização. Abre essa janela, digito 3 e dou OK. Vamos encontrar o ponto médio de cada lado do nosso triângulo. Clico em ponto médio e clico em cada lado. Aqui estão os pontos médios dos nossos lados. Agora, utilizando a ferramenta Polígono, vamos construir um triângulo DEF. Clico em Polígono, clico em D, E, F e em D novamente. Agora vamos formatar alguns atributos do nosso polígono, como a cor. Então, clico em Propriedades. Vou mudar a cor para azul. Agora seleciono o outro polígono, mudo também a cor para azul, só que a transparência eu vou deixar em 0. Fecho a janela e aí está formatado o atributo cor dos nossos triângulos. Agora eu vou construir um controle deslizante na janela de visualização. Clico neste ícone e clico aqui. O nosso controle deslizante será chamado de N. O seu valor mínimo será 1, o seu valor máximo 8 e vai ter um incremento de 1. Vou mudar aqui a largura para 120, clico em Aplicar. Aí está o nosso controle deslizante. Clico com o botão direito sobre ele, acesso às propriedades, modifico a sua cor para vermelho e seu estilo vou deixar em 6 a espessura da linha. Fecho essa janela e aí está o nosso controle deslizante formatado. Agora vou clicar aqui na janela de álgebra e vou mandar exibir os objetos auxiliares, para que sejam exibidos todos os pontos, porque o ponto C é um objeto auxiliar e não está sendo exibido. Agora eu vou clicar em A, B e C para ocultar esses pontos. Agora vou encontrar os pontos simétricos de D, E e F em relação ao lado oposto do triângulo DEF. Então clico na ferramenta Reflexão, clico no ponto D e clico no segmento D. Clico no ponto E e clico no segmento E. Clico no ponto F e no segmento F. Aqui estão os nossos pontos refletidos. Agora, utilizando a ferramenta Homotetia, vou construir 3 triângulos semelhantes a DEF utilizando o processo de homotetia em um fator 0,5. Então, clico na ferramenta Homotetia, dado centro e raio, clico no polígono 2, clico no centro F' e digito o fator que é 0,5. Ok. Vou fazer a mesma coisa agora com a ferramenta selecionada. Seleciono novamente o polígono 2, o centro D' e o fator 0,5. Novamente, clico no polígono 2, no ponto E' e o fator 0,5. Assim, tenho 3 triângulos que foram construídos a partir de DF usando homotetia. Clico na janela de visualização no ponto D, vou até o F'3, segurando Shift e clico com o botão direito para ocultar esses objetos. Agora, vamos construir ferramentas que obtêm esses triângulos que acabamos de construir utilizando o processo de homotetia. Então, para isso, clicamos em Ferramenta, Criar uma nova ferramenta. Vamos criar 3 ferramentas. Quais serão os nossos objetos finais? A primeira ferramenta terá como objeto final polígonos. Então, nós utilizamos o polígono 2 e construímos o polígono 2', o 2'1 e o 2'2 utilizando o processo de homotetia. Então, o primeiro objeto final para a gente será o polígono 2'.
Qual será o objeto inicial? O GeoGebra indica aqui o ponto A e B, mas nós vamos apagar esses objetos. E o objeto inicial será o polígono 2. Então, clico no polígono 2. Clico em próximo. Aqui vou colocar o nome da ferramenta. Vou chamar de S_1. E clico em concluído. Ok. Só para testar nossa ferramenta, eu vou clicar na ferramenta S1 e vou clicar neste polígono. Vou clicar nesse polígono e vou clicar nesse polígono. Então, a ferramenta cria um polígono a partir de um dado. Novamente, clico em ferramenta, criar nova ferramenta. O objeto final agora será o polígono 2, linha 1. O objeto inicial, apago os que o GeoGebra sugere e clico em polígono 2. Próximo, chamarei essa ferramenta de S_2. Concluído. Clico na ferramenta S2 e clico neste polígono. Clico neste polígono e clico nesse. Ele cria novos polígonos utilizando o processo de motetia. Novamente, clico em ferramenta, criar uma nova ferramenta. Como objeto final, eu terei o polígono 2, linha 2. Como objeto inicial, excluo os pontos A e B e quero polígono 2. Próximo, chamar essa ferramenta de S_3. Concluído. Então, como você pode ver, é exibido aqui na barra do GeoGebra, S3, S2 e S1. Clico em S3, clico no polígono e ele cria novos polígonos. Agora vou deletar todos os polígonos, menos o polígono 1 e o polígono 2. Então, na janela de álgebra, eu seleciono todos os meus triângulos, meus polígonos, tiro da seleção o polígono 1 e tiro da seleção o polígono 2 e deleto. Ficaram somente os polígonos 1 e 2. Agora, vou construir algumas listas. A primeira lista que eu vou construir chamarei de L_1. L_1 é igual a uma lista em que o elemento é igual ao polígono 2. Enter. Como a gente pode ver, o GeoGebra exibe na janela de álgebra uma lista com o valor 5.24, que é exatamente a área do polígono 2. Vou criar como teste uma lista 2, que é igual a uma sequência em que os atributos da sequência são S_1, que é uma das ferramentas que criamos, aplicada ao elemento de L_1. Qual elemento? O elemento I. Na variável I, de 1 até o comprimento de L_1. O que isso vai fazer? Isso vai pegar a ferramenta S1 na linha de comando e vai aplicar a todos os elementos da lista 1. Enter. Então, como a gente pode ver, como eu tenho apenas um elemento, o GeoGebra já criou uma lista A2 a partir de L1, aplicando neste elemento a ferramenta S1. Se eu der dois cliques aqui em L2, eu tenho acesso ao que está digitado na ferramenta. Então, vou copiar isso e vou utilizar um editor de texto. Vou colar o que copiei aqui. Colado aqui nesse editor de textos, nós vamos fazer algumas modificações. Então, a primeira modificação que nós vamos fazer é copiar e colar. Então, o que vai diferenciar um comando do anterior? Apenas a ferramenta. Aqui, então, eu vou colocar S2 e aqui vou colocar S3. Cada um desses comandos gera uma lista diferente. Eu quero que esses três comandos gerem apenas uma lista. Então, para isso, vou utilizar um comando chamado concatenar. Então, na verdade, a lista 2, L_2, é igual a concatenar, abro o colchete. Essa primeira sequência
vírgula, a segunda sequência, vírgula, a terceira sequência. E aqui fecho o colchete. Vou copiar este comando aqui em todo, volto para o GeoGebra, vou deletar a minha lista 2, apagar, some dali também o triângulo, coloco o cursor na caixa de entrada e Ctrl V para colar, dou Enter. O que aconteceu? Ele criou uma lista 2 em que são utilizadas as ferramentas S1, S2 e S3. Agora eu vou construir uma nova lista, uma lista 3, que toma como elementos os elementos da lista 2. Então eu volto no meu editor de texto. Aqui eu vou mudar, ao invés de ser lista 2, vai ser chamada lista 3. Vou selecionar aqui as minhas linhas. Vou usar um processo de substituição. Aqui onde está lista 1, eu vou pedir para colocar lista 2. E vou clicar em substituir tudo. Fecho. Copio esse texto. Venho aqui no GeoGebra, colo na caixa de entrada e dou Enter. Ele obteve os elementos da lista 3 a partir dos elementos da lista 2. Farei esse processo de copiar e substituir em quantas listas eu queira. Eu percebi que o GeoGebra consegue fazer esse processo até lista 8. Então, vou copiar e substituir até obter lista de 1 até 8. Agora que nossas listas já estão construídas e todas estão exibidas na janela de visualização, vamos fazer um certo controle aqui. Então vamos clicar em cada uma das listas, clico na lista 1 primeiramente e acesso propriedades. Aqui na aba avançado eu vou colocar uma condição para exibir os objetos. Então N vai ter que ser maior ou igual ao número da lista, no caso aqui 1. Nós colocamos na lista 2, nós colocamos maior ou igual a 2. Na lista 3, maior ou igual a 3. Na lista 4, maior ou igual a 4. Na lista 5, maior ou igual a 5. Na lista 6, maior ou igual a 6. Na lista 7, maior ou igual a 7. E na lista 8, maior ou igual a 8. Agora eu vou fazer o seguinte, vou clicar na lista 1, segurar Shift, clicar na lista 8 e vou acessar propriedades e vou aqui em cor, todo mundo vai ficar em azul, todos ficarão em azul, fecho. Agora, à medida que eu selecionar outros valores, serão exibidos os triângulos da minha lista. Então aí está a construção do triângulo de Sierpinski utilizando o GeoGebra. Outra construção interessante que podemos fazer com o uso do GeoGebra é a chamada curva de Koch. Utilizando também ferramentas novas no GeoGebra e a ideia de sequências, foi construída a curva de Koch. Então, clicando aqui, nós podemos obter a curva de Koch. Mas essa construção seria tema de uma outra videoaula. Até mais!